Pergunta foi feita pelo Ibrahim. Ele pediu para eu comentar sobre gneiss e minerais que agregam essa rocha, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, vou pedir para você a sua inscrição aqui no canal, tá? Para você curtir, dar o joinha, se tornar membro, fazer o seu comentário, com os comentários que a gente cria o conteúdo todo, respondendo as suas perguntas. Eu procuro sempre ouvir você e te responder, tá? Às vezes sai da minha cabeça, mas a maioria das vezes a gente faz assim os conteúdos. E se você quiser entrar para a nossa lista VIP, receber esse vídeo muito antes dos outros e pegar os serviços de mentoria, que eu descubro o minério para você perto da sua região, registro de área, tá? Presencial, para eu ir na sua área para ver o que tem. E a parte de geofísica mesmo, local, tá? É só falar comigo pelo WhatsApp, anota aí, WhatsApp 21 97 900 9791. De novo, 21 97 900 9791. Ok? É só mandar uma mensagem que eu respondo. Agora vamos para a pergunta. Comentar sobre gneiss e minerais que agregam essa rocha. É o seguinte. Na verdade, essa pergunta que ele fez, eu não sei o que motivou. Alguém deve ter falado que tem algum determinado mineral dentro da gneiss que é importante, tá? O importante aqui é você saber os tipos de rocha. Isso que é importante, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, tá certo? Ígnea é aquela rocha que vem lá de baixo. Ela vem, chega lá em cima, perto da superfície, é uma rocha plutônica. Quando ela estoura no ar, tá? Pega o ar, ela é uma rocha vulcânica. A diferença é que a vulcânica é bem fininha, a gente não vê os cristais, tem que fazer lente de microscópio e olhar dentro do microscópio, tá? A plutônica, os cristais são maiores, consegue ver a olho nu, tá certo? Os granitos é uma rocha plutônica, é o nome genérico de toda rocha que tem quartzo, feldspato e mica, tá certo? O vulcânica, você tem os basaltos, aquela rocha preta que usa encalçamento, é um exemplo, tá? Existem outros, existe o kimberlito, uma rocha vulcânica, tá? Embora tenha os cristalzinhos maiores, mas o grosso dela é fininho, tá? Então, alguns exemplos foram dados aí para vocês. Sedimentar, a rocha desmonta, tem lá o morro e tudo mais, vai desmontando, vai jogando, aí você tem uma sequência, tem conglomerado, areia, argila, depois os sais, né, o carbonato, os sais, tá? E forma uma sequência, tá certo? E você tem uma rocha que é dada pelo movimento das placas aqui, tá? As placas andam, se dobram, se rompem, são as rochas metamórficas. Ela atua tanto nas rochas metamórficas, como nas sedimentares, como nas ígneas. Então você pode ter tudo trabalhando junto, tá certo? E dentre essas rochas metamórficas, uma das mais comuns é o gneiss. O gneiss nada mais é do que o granito metamorfizado, tá certo? Então, quando o granito se metamorfiza, ele vira um gneiss. Ou seja, você pega o granito que tem os cristais espalhados aleatoriamente, força ele vira plástico, fica meio plástico, e com a pressão e com o movimento, ele se alinha. Então, a gneiss normalmente tem bandas escuras e bandas claras. Bandas claras com quartzo feldspato, bandas escuras com argilo minerais, com as micas, né? Mica preta, mica branca, tá? Tem outros, tem o anfibólio, tem o hornblenda, vão nessa onda também, tá? Então, bandas escuras e bandas claras. Então, a característica principal do gneiss são essas bandas, tá certo? Bandas muito compactas. Quando você quebra e vê pequenininho, às vezes até confunde entre granito e gneiss. Granito e gneiss, ambos podem ser usados em brita, tá certo? Então, o que ele tem? O que a gneiss tem? A gneiss normalmente tem quartzo, feldspato e mica. Só que durante o metamorfismo, tá? Você
dissolve alguns minerais, vamos botar assim, né? Dissolver, tá? Uma palavra errada, mas que vai dar para vocês entenderem. E forma novos minerais, tá? Então, durante o metamorfismo é muito comum acontecer o quê? Aparecer granada, aparecer turmalina, tá? Não que essas coisas não aconteçam nas rochas ígneas, só que durante a rocha metamórfica alguns cristais se formam, tá? São cristais novos que são formados durante o metamorfismo. Então, ó, durante a gneiss, quais são os minerais que agregam essa rocha? Principalmente turmalinas e granadas são os mais comuns. Existem outros, como estaurolita, como actinolita, eu não sei, vou chutar aqui e acabo falando coisas erradas. Mas existem vários cristalzinhos que ocorrem nessas rochas, principalmente nos planos, onde ficou o claro e o escuro, eles ocorrem ali naqueles planos, porque eles são meio que uma mistura dos dois e formam novos cristais para facilitar. Vamos dizer, eu estou precisando de espaço aqui, já me apertou muito, o que eu faço? Aí transforma nesses cristais e eles ganham espaço, entendeu? Então a rocha que está lá plástica está precisando de espaço, ela forma esses cristais que tendem a diminuir o volume da rocha, tá? Grosso modo é mais ou menos isso, tá? Mas a rocha metamórfica tem outras coisas, tá? A rocha metamórfica tem o gneiss, tem o milonito, que é nada mais do que uma rocha metamórfica com veios de quartzo cortando elas, tá? Por quê? Porque ela quebrou, fraturou e entrou esses veios, tá? Quartzo ou pegmatíticos, né? Pode ser até pegmatíticos. Você tem o xisto. O xisto está mais com a rocha sedimentar. Existe xisto de rocha ígnea também, mas ele é mais de rocha sedimentar e ele faz as faixas muito fininhas, tá? Tem muita mica. Então o xisto normalmente tem muita mica, tem muito talco, tem muita actinolita, tá? Aí ele fica actinolita, xisto, talco, xisto, tá? Biotita, xisto. Geralmente o nome do mineral principal aparece junto, tá certo? Então tem os xistos, tem o mármore, o calcário vira mármore, tá certo? Então as rochas metamórficas, elas são muito comuns tanto do lado ígneo, rochas ígneas, como as sedimentares, tá? Tem o anfibolito. O anfibolito é uma rocha, pode ser ígnea, mas acontece muito na rocha metamórfica. Tá? É muito comum você ter anfibolito, quartzito, gneiss, milonito, xisto e faz uma sequência, tá certo? Isso é muito comum, eu vi muito isso em campo, e eu tenho visto isso muito por aí. Aí, como elas dobram, né? Estão dobrando uma na outra, elas ficam coladinhas, tá? Quando vem o intemperismo, elas ficam coladinhas uma com a outra, a ponto de você não conseguir fazer um mapa, porque elas estão a 2, 3 metros uma da outra. Então você tem um quartzito bem do lado da outra, é 2, 3, 5 metros, muito coladas, tá? Aí você não consegue desenhar isso no mapa. Aí o que você faz? Você faz o grupo tal, escreve isso no mapa, né? O grupo tal tem quartzito, tem gneiss, tem isso, tem aquilo, tudo misturado, tá? Isso é muito comum você pegar nos mapas geológicos. Ok? Então, gneiss, o que pode ter? Granada, principalmente, é o que eu cito mais. Turmalina, acontece também com alguma frequência, tá? E vários outros minerais que eu posso não estar lembrando aqui. A magnetita ocorre em alguns gneiss e em alguns xistos, tá? É um mineral que ocorre bastante, porque o ferro acaba fazendo isso, tá? E tem uma infinidade de minerais, uma infinidade, tá? Eu não vou citar o mineral, mas pode ser que numa região o termo mineral que você viu que esteja associado a uma dessas rochas. Durante o metamorfismo de determinada rocha, aí você fica ligado sempre nessa rocha em procurar ele, tá bom? Então, terminando por aqui, quer falar comigo? Use o WhatsApp 21 97 900 9791. 21 97 900 9791. Tá? Se inscreve no canal, se torna membro, dá o joinha, compartilha e comenta aqui. Tá? Comenta, gostei da tua resposta, já é um comentário.
Tá? O comentário ajuda a tornar esse vídeo mais importante. Tá? E ajuda eu a me dar ideias para o canal. Tá certo? Nenhuma pergunta é desprezada. Todas as perguntas são importantes. Não tem pergunta simples. É tudo pergunta muito boa. Tá legal? Então tá. Até mais. Tchau.